Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma aula de matemática do sétimo ano, referente à semana 3 do PET 4. Tá? Essa aula aí está voltada para os alunos da Escola Estadual João de Almeida, do sétimo ano, dos professores Otávio, que sou eu, e Elaine. Bom, vou começar aqui, vou apresentar as questões aí para vocês, para a gente, vou apresentar aí como que vai ser feito, né? Lembrando que a aula é do PET 4, semana 3, como falei, professores, Elaine e Otávio. A aula do conteúdo em si está no canal da Rede Minas, se liga na educação. Essa aula ela começa no tempo 48 minutos e termina em 1 hora e 8 minutos, tá? Para quem quiser assistir, estamos à disposição, né? Eu e professora Elaine para tirar dúvidas, tá? Bom, vamos lá. Assim que você terminar a atividade, você vai enviar as fotos, né, das atividades no e-mail, colocar nome completo, disciplina, qual PET e a turma, né? Se você vai mandar apenas da semana 3, por favor, coloque a semana que você está colocando, tá? Você está enviando. Bom, as atividades são: a produção em toneladas de soja em certa fazenda segue um padrão anual representado pela expressão matemática. Né? Produção, P, representado pela letra P, é igual a 4 vezes, abre parênteses, T mais 3 sobre 3, na qual T corresponde aos meses do ano, sendo T igual a 1 referente a janeiro, T igual a 2 fevereiro, e assim sucessivamente, né? Então, T igual a 3 seria março. Em um determinado mês, a produção foi de 20 toneladas, o que pode ser representado pela igualdade 20 é igual a 4 vezes, abre parênteses, T mais 3 sobre 3. Esse mês em que a produção foi de 20 toneladas corresponde a... Então, eu quero saber que mês, né? Qual que é o valor que eu poderia colocar para o T, né? Bom, existem duas formas de fazer. Né? Uma forma que você vai resolver a equação, que é a forma viável, é a forma que nós queremos que vocês façam. Então vamos lá. Vou colocar aqui, inserir. Bom, então vou só copiar aquela equação ali, que 20 é igual a... Eita. Só um minuto. 4 vezes T mais 3 sobre 3. Né? Quando tem um parênteses assim, a gente não representa usando o pontinho, não, tá? Basta você colocar 4 e segue o parênteses, está tranquilo, tá? Quer dizer uma multiplicação. Bom, para resolver isso aqui, eu vou precisar, né, pensar nas operações inversas de cada número. A gente viu nas últimas vezes que o número, quando ele atravessa o sinal de igual, ele muda a operação, né? Ele muda a operação que ele estava fazendo do outro lado. Então, por exemplo, se esse 3 está aqui desse lado, né, na direita, ele está dividindo, então ele vai passar para o outro lado multiplicando, porque o contrário de dividir é multiplicar. Então vai ficar 20 vezes, aí aqui eu vou representar com o pontinho, 20 vezes 3 é igual a 4t mais 3. Aqui no caso, não teria como você no próximo passo resolver já de cara esse t mais 3, porque tem esse 4 multiplicando aqui. E aí, como eu disse, né, sempre vai, toda vez que atravessa o sinal, a gente vai estar realizando a operação inversa. Então, se esse 4 está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo, né?
Então, 20 vezes 3 é 60. 60 dividido por 4, tá? Toda fração é uma divisão, por isso a gente representa como 60 dividido por 4, ok? Bom, visto isso, né, que 60 dividido por 4 é igual ao que sobra. O que sobrou foi o t mais 3. Não preciso mais daquele parênteses, né? Porque o 4 que estava multiplicando já desceu. 60 por 4 é quanto? 15, né? 15 é igual a t mais 3. E o que esse mais 3 está fazendo? O que esse 3 está fazendo? Esse 3 está somando. Então, ele vai para o outro lado subtraindo, né? Ele vai para o outro lado subtraindo. Então, 15 menos 3 é quanto? 12. Então, o tempo é igual a 12. Então, se refere ao mês de dezembro, né? Letra D de dezembro. Isso mesmo, tá? Então, bem tranquilo, uma atividade muito tranquila. Uma outra opção era você ir fazendo, né? Jogando t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, na fórmula, né? T igual a 4. E aí você ia fazendo até chegar no t igual a 12, né? Você ia fazer os 12 meses do ano. Seria bem dispendioso, porque você ia ficar fazendo muita conta. Então, o que é isso que eu estou falando? É basicamente você colocar, né? Você descobrir o P aqui, ó. Então, nós temos P igual a esse cara aí, né? 4 que multiplica T mais 3 sobre 3. Só que se o T vale 1, então 1 mais 3 é quanto? 1 mais 3 é 4. 4 vezes 4, 16. E o resultado é 16 sobre 3, né? E aí você vai fazendo para cada mês, né? Faria a mesma coisa aqui para o mês 2. Só que no lugar do T entraria o 2, né? Então, 2 mais 3 é 2 mais 3, 5. 5 vezes 4, 20. 20 terços. E aí vai fazendo a conta, né? Então, por exemplo, se a gente fizer aqui para o P igual a 3, 3 mais 3, 6. 6 vezes 4, 24. E 24 sobre 3 é 8. Então, seria 8 toneladas. E aí você faria isso para cada mês. Você vai fazer aqui, vamos supor que a gente fez todos, já vou pular aqui direto para o mês 12, né? Bom, no mês 12, nós estaríamos fazendo 12 mais 3 é 15. 15 vezes 4, 60. Então, ficaria assim, ó, 4 vezes 15 sobre 60, né? 12 mais 3 é 15. 4 vezes 15, 60. 60 aqui não é 60, não, desculpa, aqui é 3. E em cima aqui é 60. Que é igual a 60 sobre 3, que é igual a 20, né? Que é o valor que a gente procurava ali na questão. Seria uma opção de fazer, mas repare que você faria muito mais conta, tá? Então a equação ela vai vir justamente para isso. Só lembrar que a operação que o número estava fazendo vai, quando atravessa o igual, ela vai para o outro lado com operação inversa, né? Então, o contrário de somar é subtrair, o contrário de multiplicar é dividir, tá? E aí, assim por diante. Na questão 2, ele manda você observar a figura e ele pergunta: quantos quadradinhos aumenta a cada nova figura? Muito fácil, né? Numa questão aí, né? Você vai contar. Aqui tem quantos quadradinhos? 6 quadradinhos, né? São 3 em cima e 2 embaixo. Então, conta aqui, ó. 3. Quando chegar no terceiro, corta. Então, aumentou quanto? 4 quadradinhos. Vamos ver se aumenta 4 em relação ao último. Aqui tem 5 quadradinhos. Então, vamos lá. 5 quadradinhos em cima e 2 embaixo. Então, aumentou 4. Então, sempre vem aumentando 4 quadradinhos. Aumentam 4 quadradinhos. Né? Sempre aumenta 4. Bom,
Escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de quadradinhos que constituem cada figura em função da posição n que a figura ocupa na sequência. Então, vamos lá. Cadê? Aumentando 4. Peraí que eu só estou tentando apagar. Isso. Assim. Bom. Na letra B, o que nós vamos? Escrever uma expressão. Nós vamos escrever uma expressão algébrica que represente a quantidade de quadradinhos que constituem cada figura em função da posição n que a figura ocupa na sequência. Então, por exemplo, nós temos que pensar o seguinte, que na figura 1 tinha 6 quadradinhos, na figura 2 já tem quantos quadradinhos? 10 quadradinhos. Então, a 1 é 2, a 1 é 6, a 2 é 10... E a figura 3 são quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 14 quadradinhos, né? Então você vai aumentando de acordo com o que está acontecendo. Mas vamos pensar, olha só. Do primeiro para o terceiro, aumentaram 8 quadradinhos. E repare que a distância entre eles são 2 figuras, né? 2 figuras. Então, o que está acontecendo, né? Você sempre vai começar com 6 quadradinhos e você vai somar 4 vezes a posição menos 1, né? Por quê? Vamos ver se dá certo isso. Na mesma ideia lá da questão anterior, do P. Vamos ver. Se é igual a 1, se o n for 1, ele vai ficar como? Número de quadradinhos, vamos chamar de Q igual, né? Que é o número de quadradinhos. Então, Q vai ser quanto? 6 mais 4 vezes... 6 mais 4 vezes 1 menos 1. Quanto que é 1 menos 1? 0. Então, o resultado ia ficar 6, porque 0 vezes 4 é 0, e o resultado seria 6. Que é certinho, né? Que é o que está representado na primeira figura. Vamos pensar, se o n igual a 2, vamos ver se está dando certo a fórmula que a gente montou. 6 mais 4, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então vai ficar 6 mais 4 vezes 1, que dá 10, né? 4 vezes 1 é 4, mais 6, 10. Depois nós vamos ter n igual a 3, que vai ser Q igual a 6 mais 4, e aí vai ser 3 menos 1. Quanto que é 3 menos 1? 2. Então vai ficar 6 mais 4 vezes 2. Então 6 mais 4 vezes 2, 8. 6 mais 8, 14, né? Que dá certinha a sequência dos quadradinhos, tá? Aqui eu só tirei a prova, né? A resposta mesmo é essa aqui, né? Eu só tirei a prova para poder realmente pensar, né? Uma dica que eu dou nesse tipo de questão é você escrever numericamente qual é a posição e qual a quantidade, para você pensar numa fórmula, tá? Depois, cria uma sequência numérica tendo referência à sequência e expressão 1 mais 2n. Então, a sequência é 1 mais 2n. Então, para você colocar aí, né? Se n igual a 0, o S é igual a 1, né? Porque 2 vezes 0 é 0, vai ficar só 1. Se o n é igual a 1, o S vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se o n igual a 3, vai ser o S vai ser... n igual a 2, né? Pulei o 2. Vai ser 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, né? Olha só, o n igual a 3, né? O n igual a 3, como que vai ser? Vai ser 1... vai ser S igual a 1 mais 2 vezes 3
igual, né, a 7. E aí, ó, e o n igual a 4? Como que seria o s? Né? O que você já consegue perceber? Que, olha, 1 pulou por 3, pulou por 5, pulou por 7, está indo de 2 em 2 a partir do 1, né? Então, conta de 2 em 2 a partir do 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. E aí, gente, essa sequência, S, é a sequência dos números ímpares. Lembrando que os números ímpares são aqueles que deixam o resto 1 quando você divide por 2. Por exemplo, 3 balas dividido para 2 pessoas, dá uma bala para cada e, querendo ou não, sobra uma bala. Tá ok? Lógico, né? Se você fizer a divisão completa, você vai ter as frações dessa bala, né? Você vai ter uma divisão decimal. Qual das expressões algébricas abaixo é equivalente à expressão, né? Qual expressão aí é equivalente a isso? Gente, isso aqui nós vamos usar uma regra que chama distributiva, né? Que é o quê? Consiste, né, na verdade, em você pegar o primeiro termo e multiplicar pelos seguintes, né? Então, por exemplo, vai ser A vezes A vezes A. Quanto que é A vezes A? Um número vezes ele mesmo é um número ao quadrado. Então, A vezes A é A ao quadrado. Vou colocar um pontinho aqui, depois eu tiro. É A ao quadrado, né? E aí, depois você vai vir aqui, ó, B vezes A. Opa, faltou uma aqui, peraí. A vezes A ao quadrado e A vezes B é AB, né? É A vezes menos AB, então é menos AB, tá? E aí depois você vai fazer para o segundo termo, ó, B vezes A, BA. Os dois são positivos, então vai ficar BA, positivo, mais BA. E depois você vai fazer B vezes B, né? Que é B ao quadrado. Só que é B vezes menos B. Então vai ficar como? Menos B ao quadrado. Então vamos resolver isso aqui, né? A ao quadrado menos AB mais BA menos B ao quadrado. Beleza, então nós vamos copiar aqui, só que eu vou mudar uma ordem. Desse segundo aqui, AB e BA é a mesma coisa, tá? Só que ele é positivo aqui. AB e BA é a mesma coisa, né? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3 também é 12. Menos B ao quadrado. Esses caras são, né, AB e AB são iguais com sinais contrários. Então, o resultado deles é zero. É a mesma coisa que você fazer. Mais 3 menos 3. Zero. Então, vai ficar A ao quadrado e B ao quadrado. Lembrando, gente, menos B ao quadrado. Lembrando, toda vez que você vai ter uma expressão, tudo que você fizer, tudo que você faz com número, vale também para a letra. Não mudou nada do que você faz, tá? O que mudou foi só que, além de fazer conta com números, agora você deve aprender a fazer conta com letras, né? E é bem tranquilo. Então, sempre que você tiver dúvida, pensa no caso, né? E se fosse um número, como que ficaria, né? Que conta que eu deveria fazer, né? Qual que é a operação? A diferença é que por trás dessas letras tem um número escondido. Essa distributiva que eu falei aqui, que aparece em vermelho para vocês, é conhecida como regra do chuveirinho, porque ela sai de um termo e regra os demais, fica parecendo um chuveirinho, né? Quando você pega a mangueira e molha, você molha um ponto, aumenta um pouco o fluxo da mangueira, ou seja, abre mais a torneira, você passa aí num ponto mais adiante, tá ok? Então, pessoal, essa é a regra do chuveirinho, né? Chuveirinho é um nome popular, né? O correto é falar distributiva. Bom, A4. Um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros por 2 segmentos de retas perpendiculares ao lado desse quadrado, conforme ilustra a figura a seguir.
Letra A. Encontre uma expressão algébrica que represente a área da figura. É um quadrado. A gente sabe que a área de um quadrado é o produto dos lados, né? Então, esse lado aqui vale quanto? Vale essa medida A, que vai até aqui, mais essa medida B. Então, a área desse, o lado desse quadrado é A mais B. Vezes a outra medida. A outra medida é quanto? A mais B também. A mais B vezes A mais B é quanto? Né? É A mais B ao quadrado. Então pronto, é isso aí. A expressão da área é essa, né? Vou até falar área, é o Azão igual a isso aí, tá? Identifique qual a expressão abaixo é equivalente à expressão que você encontrou, né? Então, se ele quer que você resolva isso aqui, é aquilo que eu falei, né? Você vai usar a regra do chuveirinho. Por enquanto, no 8º ano, vocês vão aprender a fazer isso aí de cabeça, sem precisar ficar fazendo a regra do chuveirinho. A vezes A ao quadrado e A vezes B, AB. Os dois positivos. Todo mundo é positivo, não vai dar ninguém negativo. Então, a razão vai ser A ao quadrado mais AB. Agora, eu vou fazer a regra do chuveirinho para os termos de baixo, que saem de B, vai até o A, sai de B e vai até o outro B. Que vai ser como, né? Vai ficar como? Vai ser B vezes A, BA. Só que BA é a mesma coisa que AB. Então, eu já vou colocar assim. E B vezes B dá B ao quadrado. B ao quadrado. E aí vai ficar, ó, juntando os termos semelhantes, vai ficar A ao quadrado. AB mais AB dá o quê? 2AB mais B ao quadrado. Pronto. Né? Qual que é a expressão aí que vai ser o resultado? A expressão vai ser o número 4. Né? 4 em algarismos romanos aqui. Ok? Mentira, não vai ser o 4, vai ser o 2. Desculpa, gente, me enganei ali. Eu não vi que não tinha um quadrado aqui, né? Aqui, ó, não pode ser essa, porque não tinha quadrado, né? Tem que prestar atenção bem nas questões, porque faltou um quadrado aqui, um detalhe tão pequeno, mas muito importante, tá? Esse aqui não pode porque faltou a B, esse aqui não pode porque faltou, no caso do B, o B ao quadrado. Esse aqui faltou o B ao quadrado mesmo, e esse aqui tá certinho, tá bom? Fiz até cometi um erro pequeno aqui por causa desse quadrado aqui que eu não observei que estava aqui, tá ok? Então, fiquem atentos que pode acontecer com vocês também. E, por fim, questão 5, a gente vai escrever algumas expressões. Deixa eu só ver se eu consigo cortar isso aqui. Peraí, só um minutinho. Vou colar ele melhor aqui. Porque ali tem umas referências ali que não são tão necessárias para este vídeo. Pronto. Aí ele fala para você escrever utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre números racionais e calcule o resultado dessas operações. Então, né, nós vamos ter que usar uma linguagem simbólica. Né? O que é essa linguagem simbólica? Né? A gente pegar, escrever matematicamente a multiplicação de 1,6 por 1,2 por 0,6. A gente sabe que esse resultado vai ser negativo, porque a gente está multiplicando um negativo com um positivo. Como que faz essa operação? Essa operação é bem tranquila, eu vou fazer aqui no cantinho. Ela é 1,2 vezes 0,6. Não vou colocar nenhuma vírgula. Tá? Não vou colocar nenhuma vírgula. Ok? Vou fazer a multiplicação normal. 0,6 é a mesma coisa que 6, né? Então, vou multiplicar 12 por 6. 2 vezes 6. Quanto que é 2 vezes 6? 2 vezes 6 é 12. Então, vai 1. 1 vezes 6 dá 6, com mais 1, 7. O resultado dessa operação é 72.
Só que 1,2 vezes 0,6 nunca vai dar 72. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e conto quantas vírgulas haviam, né? Então, quantos números, desculpa, né? Quantos algarismos haviam à direita da vírgula. Então, aqui tem um e aqui tem outro. Então, tinha 2. Então, eu vou vir daqui, né, da direita para a esquerda, vou contar 1, 2. Aonde parar o mesmo número, você coloca a vírgula. Então, o resultado dessa operação é 0,72. Tá? Não tem erro, bem tranquilo, 0,72. Só que negativo, porque um era negativo e o outro era positivo. Bom, continuando. Aí ele pergunta, né, pede aí o quociente. Quociente é a divisão, tá? Quociente é o resultado da divisão. O produto é o resultado da multiplicação. Eita. Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui, porque não está querendo ir não. Bom, então, vai ser menos 1,2 dividido por 0,6. Vou representar aqui por meio de uma fração que dá no mesmo, né, gente? Poderia fazer a divisão? Sim, poderia, né? Mas é bem tranquilo, é só você pensar. R$1,20 e 60 centavos. Quantas vezes 60 centavos cabe no R$1,20, né? 2 vezes. Só que vai ser negativo porque é um número negativo dividido por um positivo. Para quem quiser fazer a divisão realmente, né? Não tendo tanta necessidade, mas pode fazer isso, né? Vai fazer a divisão, colocar aqui, dividido por 0,6. Como é que faz uma divisão com vírgulas? Você vai contar quantas casas tem desse lado, uma, e desse, Os dois números são iguais. Como é uma casa, se multiplica por 10 todos os dois números, tá? Vou até colocar essa multiplicação aqui. Então, você vai multiplicar por 10 os dois números, vezes 10. Ok? Então, 1,2 vezes 10 é 12. E 0,6 vezes 10 dá 6. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. E o resto é zero. Né? Então, deu o mesmo valor que eu citei aqui para vocês. Deixa eu só apagar. Aí depois ele pede aqui para você fazer a diferença. A diferença é o resultado da subtração. Subtração de 1,2 menos 0,6. Esse símbolo aqui é de diferente. Provavelmente um erro de digitação, né? Não entendi. A diferença é entre menos 1,2 e 0,6. Então, é um menos o outro. Então, 1,2 menos 0,6 dá quanto? Né? Então, você vai, na verdade, somar, né, esses números aí, mas o resultado vai ser negativo, porque os dois são negativos. Para fazer esse tipo de operação, adição e subtração, você precisa colocar vírgula debaixo de vírgula. Tá? Então, sempre a vírgula tem que ficar debaixo de vírgula. Então, ó, 1,2 mais 6, 1,2 não, 2 mais 6 dá 8. E 1 mais 0 dá 1. Então, essa operação aqui, que eu acabei de colocar aqui, vai ser 1,8, só que negativo. Pessoal, eu vi um erro aqui que eu fiz a D ao invés da C. Eu pulei a C. Então, essa aqui é a D, né? Que eu até falei. Eu li para vocês a diferença entre 1,2 e 0,6. E a soma entre esses dois números, bem tranquilo, né? A soma vai ser quanto? Menos 0,6, né? Que a gente já tinha comentado para poder fazer o quociente, né? Fazendo o quociente sem precisar fazer a conta propriamente dita, mas eu acabei fazendo a conta. Bom, agora
Nós vamos fazer aqui, nós vamos falar, cadê? Inserir. Não está querendo funcionar. Tá, tudo bem. Então vou copiar aqui, vai dar certo. Então, pessoal, olha só, agora ele quer fazer menos 2/3 elevado à quarta potência, elevado à quarta potência, né? Então, quanto que vai ser o resultado disso, né? Menos 2/3 elevado à quarta potência. Isso aí vai ser nada mais do que você pegar o menos 2/3 e multiplicar ele mesmo por 4 vezes, né? E sair multiplicando ele aqui. Vou até copiar aqui e colar de novo para poder evitar. Pronto. Então, isso aí a gente já viu em divisão e multiplicação de fração, que é tudo. Multiplica o numerador e multiplica o denominador entre si. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E o resultado vai ser positivo, porque menos com menos mais com menos menos, e menos com menos mais, né? Só usar a regrinha aí passando por eles, tá ok? Depois, o próximo é o produto entre 4 e menos 1/16. Então, a gente vai fazer o produto aqui, ó, entre 4 vezes menos 1/16. Então, o que vai ser? Numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que embaixo do 4 sempre tem 1, né? Embaixo de todo número sempre vai ter 1. A gente só não escreve porque não há necessidade, mas para certos casos é bom você exibir para ficar mais fácil. Então, 4 vezes menos 1 dá menos 4 e 1 vezes 16 dá 16. Simplificando essa fração por 4, 4 dividido por 4 dá 1 e 16 por 4 dá 4. Então, essa expressão toda é igual a menos 1/4. Tá? Lembrando que ele falou do produto, o produto é a multiplicação. 0,7 elevado ao cubo. Então, ó, 0,7 elevado ao cubo. Né? Como que faria isso, né? Esse 0,7 elevado ao cubo? Eu sugiro você transformar em fração. Como que transforma? É você pensar, né? Que conta que dá 0,7? 7 dividido por 10, né? Um decimal exato, tem uma casa depois da vírgula, você elimina a vírgula, tirando a vírgula aqui, vira 7. E tinha uma casa, para uma casa, divide por 10. 7 dividido por 10 é 0,7. Quando você faz, né, 7 elevado ao cubo, é fazer. Então, vamos lá. 7 sobre 10 vezes 7 sobre 10 vezes 7 sobre 10. Na hora que você resolve essa potência, você vai ter 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. E 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Ô professor, mas eu quero que essa conta fique em decimal. Beleza, é só andar. São 3 zeros aqui embaixo, não são? Então você vai andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui depois do 3, né? Você só não representa lá. Se eu colocar 343,0 é a mesma coisa que 343. Anda 3 casas para frente, vai ficar como? 0,343. Tá bom? Eu acho mais fácil transformar em fração. Menos 5 elevado à quarta potência, né? Então vamos lá. Menos 5 elevado à quarta potência. Menos 5 elevado à quarta potência. Quanto que dá? Né? É você fazer menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5
vezes menos 5. Menos com menos mais, com menos menos, com menos mais. Então vai ser 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, e 125 vezes 5, 625. Outra situação que você pode fazer é 5 vezes 5, 25, os dois primeiros dá 25, e os dois últimos dá 25. 25 vezes 25 dá 625. Outra situação possível também de resolver essa conta, tá? Lembrando, gente, que é uma regra em geral que fala o seguinte: se você tem aqui um número negativo elevado a um número ímpar, aqui faltou o acento do ímpar, esse resultado dessa operação aqui sempre vai ser negativo, tá? E o caso contrário é que se o número for negativo e a potência for par, né? Então, negativo elevado a um número par, o resultado vai ser positivo, tá bom? Então foi isso que a gente encontrou, ó. Negativo elevado a potência par, né, o expoente par, né, potência é o nome da operação, do resultado, quer dizer. Então é um expoente par. Né? Se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o expoente é ímpar, cadê? Esse aqui também foi par, acho que a gente não resolveu nenhum com expoente ímpar, né? Não resolvemos. Só essa aqui, mas ele era um número positivo. E se for um número positivo, não interessa, tá? Não interessa a potência, tá bom? Se a potência for um número positivo, se a potência é ímpar ou par, não faz diferença. O resultado é sempre positivo, tá? Como a gente aprendeu no sexto ano. No mais é isso, resolvi o PET aqui com vocês, bem tranquilo. A atividade mais trabalhosa aqui é a questão número 5. As demais são bem fáceis. Cuidado para não cair em pegadinhas. E fiquem com Deus, fiquem em casa, né? Se cuidem, vai dar tudo certo. Abraço para vocês e até a próxima.